Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Vamos fazer mais um pequeno vídeo aí para ensinarmos, né, meus irmãos? E também aprendermos, porque tanto que ensina como também aprende. Então, esse vídeo aqui é para a gente estudar um pouco sobre essa questão de que muitas pessoas teorizam aí na internet que os hebreus, descendentes de Abraão, para ser mais exato, o povo israelita, né, os descendentes de Jacó, eles afirmam que eles eram ladrão e salteadores, porque eles invadiam as terras das pessoas que já eram donas das terras. E também dizem que o Deus mandava eles invadir a terra de outras pessoas, invadir terras que já tinha dono. Mas afinal, realmente essas pessoas que estavam lá eram donas das terras? Será que realmente o Pai cometeu essa injustiça com essas pessoas? Então é sobre isso, meus irmãos, que a gente vai estudar um pouco hoje, entendeu? E tem um estudo aqui bacana, que tem uns capítulos, tem uns versículos. Então a gente vai fazer esse estudo. Depois os irmãos olham na leitura da Bíblia, da Escritura, e vê se bate, entendeu? Porque aqui a gente está para ensinar e aprender e fazer os irmãos pensarem, entendeu? Porque não adianta você comer todo tipo de pão que vai te fazer mal depois, né? Então a gente tem que comer um pão limpo e fresquinho. Porque você fica comendo sempre um pão velho, cheio de fermento e mentira e conjecturas, uma hora vai dar ruim, né? Vai embrulhar no estômago. Então vamos comer um pãozinho fresquinho. Então vamos aqui pro título, né? Os patriarcas já moravam na terra prometida e depois a deixaram para voltar com Josué. Então vamos iniciar aqui a leitura, né? Quando Abraão deixou sua terra, sua casa e seu pai e foi para a terra de Canaã, ele instalou-se na terra prometida. Questionamento, né? Ele deixou a terra prometida onde estava morando e foi para o Egito pela primeira vez por causa da fome que assolava o país. Depois voltou para sua terra após o faraó descobrir que Sara era sua esposa e expulsou do Egito. Ponto. Novamente o povo hebreu, agora com Jacó, seu neto, voltou a habitar no Egito, quando José era governador. Aqui, meus irmãos, esse autor aqui, ele está explanando, né? Colocando as coisas que aconteceu e tal. Também por causa da fome que assolava seu país. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu com Abraão, depois aconteceu com Jacó. Depois já sabemos que Moisés libertou o povo da escravidão dos egípcios. E eles, através de Josué, conquistaram a terra prometida, Canaã. Veja, Abraão já habitava na terra de Canaã e depois sai de Canaã por causa da fome. Aí depois Moisés conquista
Canaã. Vai assimilando aí. Gostaria de saber se nessas duas passagens a Bíblia está falando do mesmo local, Canaã. Com certeza, né, meus irmãos? Onde ocorreu uma saída do povo hebreu através de Abraão e outra através de Jacó. O que me parece é que Abraão, quando saiu, já estava na terra prometida. Consegue entender, meus irmãos? Abraão já estava em Canaã, na terra prometida. A terra era dele. Entendeu? E foi Jacó que saiu dela para morar no Egito. Consegue entender? Quem saiu de Canaã para morar no Egito foi Jacó. Abraão também saiu por causa da fome. Mas nem porque ele saiu da sua terra e da sua casa, que a terra e a casa deixou de ser dele. Consegue entender? Vou ler mais uma vez. O que parece é que Abraão, quando saiu, já estava na terra prometida. E foi Jacó que saiu dela para morar no Egito e se tornar escravo. Na época da fome, né, de José. Quando falamos da terra prometida, ó, aquele onde corre leite e mel, nos referimos a Israel, de Dan. Na verdade não é Israel, é Canaã. Hoje é que eles chamam de Israel, mas é Canaã. De Dan, Beersheba, né? De Dan e Beersheba, incluindo atualmente também a Palestina. Veja, todo esse território de Dan, Beersheba, Palestina, tudo é Israel. Tudo era a terra de Abraão. Além desse aspecto geográfico, existe também uma questão temporal, ó. De fato e termo, terra prometida. Porque Canaã foi a terra prometida a Abraão. Mas a terra que o Pai daria a seu povo é o Brasil. É os confins da terra, entendeu? Deriva da promessa feita por Deus a Abraão. Olha só. Eu sou Yahweh, né, que te fez, ou eu sou o Pai que te fez, ou eu sou o Criador que te fez sair do Ur dos Caldeus para te dear esta terra como propriedade. Veja, o Pai deu Canaã a Abraão. E Abraão não precisou matar ninguém, nem roubar ninguém, porque o Pai deu a ele. Consegue entender? Ele comprou essas terras. Abraão não era pobre, Abraão era rico. Entendeu? A casa de seu pai era rica. Aqui, ó. Abraão, nesse período, já estava na zona de Jerusalém, chamada então Salém, na época era chamada de Salém, onde era rei Melquisedeque. Veja Gênesis 14, do 17 ao 20. Ó. Abraão continuou se transferindo de lugar para outro. Provavelmente ele era como um nômade. Ou seja, quando as coisas apertavam, a fome, a seca, Abraão ia procurar as melhores, né? Como qualquer cidadão faria. Provavelmente, né, era como um nômade, com seu rebanho, e parava onde encontrava comida para seus animais e sua família. Por quê? Porque ele era um patriarca e precisava cuidar do seu povo e da sua família, né? É assim que o vemos em Mamre, onde o Senhor lhe aparece, lembrando que o Senhor aqui não é o Pai, e sim Messias. Entendeu? Para você entender isso aqui, você tem que ler Zacarias 14. No capítulo 20,
o encontramos no sul de Israel, no Negueb, em pleno deserto, já na direção do Egito. Finalmente foi enterrado na gruta de Macpela, que a tradição identifica como Hebrão, local comprado pelo patriarca dos filhos de Het. Entendeu? Ou seja, meus irmãos, Abraão, ele era dono dessas terras. E para ficar um pouco mais claro, tem uma outra passagem que eu não me lembro agora, que Abraão compra um terreno, outro terreno em Canaã, para sepultar a sua esposa, Sara. Ou seja, isso aí é mais uma prova de que Abraão não saqueou nem roubou as terras. Pelo contrário, como Abraão era rico, tinha condições, ele comprou as terras, entendeu? Uma terra dada pelo Criador. E quando o Criador dá, meus irmãos, ele faz é dar. Consegue entender? Você não precisa roubar nem saquear ninguém, não. O Pai que deu a Abraão, foi uma coisa dada. Se você voltar o vídeo um pouquinho, você vê na leitura que o Pai fez foi dar a Abraão. Depois segue a história, né, dos outros dois patriarcas, Isaac e Jacó, que basicamente continuam vivendo do mesmo estilo de Abraão, ou seja, como nômades. Mesmo eles tendo terra, tendo casa, mas eles vivem como nômade. Que é a mesma coisa desse povo hoje, os índios, né, os indígenas que vivem de local em local, não tem moradia certa. Isso já é uma característica do povo hebreu, entendeu? O pai ama esse povo. E essa é a característica do povo do Pai. Eles não sabem fincar. Como é que diz, meus irmãos? Fincar raiz na terra, sabe? Eles ficam. Quer dizer, assim, não, só que não é que eles são monótonos demais. Quando o negócio aperta, ele se vira. Não é aquela pessoa que fica com a boca aberta esperando a morte chegar. Não, são pessoa que corre, vai à luta, entendeu? Né? Depois segue a história dos outros dois patriarcas, Isaac e Jacó, que basicamente continuam vivendo no mesmo estilo de Abraão. Finalmente, como todos lembramos, José, um dos filhos de Jacó, por causa da inveja dos irmãos, né, acabou no Egito. Primeiro teve muito sucesso naquele país e por isso os hebreus se mudaram para lá, porque estavam morrendo de fome, né, meus irmãos? Como eram nômades, isso não era nada para eles. Vamos que lá tem comida. Chispa. Com o passar do tempo, terminou a simpatia dos egípcios pelos hebreus. E estes foram transformados em escravos até a libertação através de Moisés e a caminhada pelo deserto durante 40 anos, que precede a conquista de Jericó. Por que passaram 40 anos? Porque quando Jacó levou seu povo para o Egito, eles se contaminaram com toda a imundície do Egito. Em vez de sacrificar o pai, começaram a sacrificar os demônios. Porque tem uns aí que falam que o pai não pediu sacrifício, né? Não, quando o pai está se referindo assim, foi a mim que vocês sacrificaram no deserto, porque o pai está questionando. Eu não pedi para vocês fazer assim, assim, assado. Para mim, por que vocês estavam sacrificando aos demônios? Por isso o pai questiona eles. Foi a mim que fizeram o sacrifício? Não, né? Não foi. Mas tem uns aí que diz que não foi. Ou que o pai não pediu, entendeu? Mas olha, o pai está questionando. Foi a mim que fizeram o sacrifício? Não, não foi, né? Entendeu? Então, os 40 anos que passaram no deserto foi para a purificação daquele povo. Muitos que não se purificaram pereceram e morreram e ficaram no deserto mesmo. Por lá mesmo foram enterrados.
Daquelas pessoas todas que saíram do Egito, meus irmãos, acho que só uma ou duas chegou no, na terra de Canaã, que o pai tinha dado a Abraão. Então, quando Moisés volta para Canaã, Moisés não está invadindo a terra de pessoas que já estavam lá morando. Não, eles estavam tomando o que era deles por herança, porque Abraão era o dono das terras. Consegue entender? Abraão era o dono das terras. E se você procurar uma passagemzinha que eu agora não estou lembrando, Abraão era tão justo, meus irmãos, que ele poderia enterrar a esposa dele onde ele quisesse, qualquer cova, qualquer buraco. Não, ele compra um pedacinho bem específico para enterrar sua esposa. Entendeu? Ou seja, Abraão comprava terras, ele não saqueava nem roubava terras. Quem fez essa invasão depois foi os seus filhos, né? Os filhos de Jacó, né? Porque as terras eram deles. Aí chega lá, tá cheio de gigante lá, uns homens altos lá, né? Umas aberração lá, uns caras monstruosos, gigantão, tipo Golias. Vamos dar cabo dessa gente aí que tomou nossas terras, tomou nossa casa, né? Do nosso pai Abraão. Porque eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos. Vocês aí têm a casa de vocês. Vocês têm o terreno de vocês. Vocês suaram, vocês compraram as terras. Seus filhos herdaram essas terras. Aí do nada chega uns desocupados aí, tipo essas pessoas que invadem terra aqui no Brasil, que tomam as terras dos índios, que toma a terra de todo mundo aí, chega na maior, mata, destrói. E aí? Porque aquele povinho que invadiu a terra de Canaã, eles fizeram isso. Eles chegaram lá, destruíram as famílias, algumas famílias que tinham lá, invadiram, tomaram as terras, tipo os filisteus, né? Entendeu? Aí você chega na sua terra, chega na sua casa, tem um bando de desocupado ali dentro da tua casa. O que é que tu vai fazer? Você vai sair correndo e dizer, ai, perdi meu teto, perdi minha casa, eu vou passar 10 anos orando aqui debaixo dessa árvore para ver se eles morrem e eu volto para minha casa. Não, meu velho, não é assim. É você pegar uma espada e falar assim, ou você sai ou eu vou tirar você à força, meu amigo. Não tem oração aqui. Minha oração é minha espada. Ou você sai das minhas terras, ou você sai da minha casa para mim poder cuidar dos meus filhos, dar um teto para minha esposa, para minha família, ou tu vai ter que cantar para descer. Essa é a atitude de um pai de família. Mas hoje nem pode fazer mais isso, né, meus irmãos? Porque as leis é contra o pai de família, é a favor dos bandidos, né? Desses que invadem terra, invadem casa. Mas é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês compreendam que nem tudo que as bestas feras ensinam aqui no YouTube é verdade. Mas só a escritura, só a palavra é a verdade. Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Para tudo tem questionamento e para tudo tem resposta. É só procurar. E é isso aí, meus irmãos. Fica na paz. E eu tô contente, meus irmãos. Hoje o Pai me deu a graça de... Eu não vou contar ainda, mas eu tô feliz. Porque eu tava com uns projetos aí na minha mente. E o Pai tá começando a realizar, sabe? E eu fico muito feliz. Logo que eu puder, eu vou mostrar pros irmãos. Fica na paz.